Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar um tema diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre cocô. Você estava fazendo tutorial de tomate? Cocô, é isso mesmo. Você que não gosta de falar um pouquinho sobre a sua saúde intestinal, então o tema de hoje é como é que eu posso avaliar a saúde do meu cocô. Então, nada melhor do que conversar com a nutricionista Rejane Abrahim. Então, são algumas perguntas, mas antes aquele recado importante, né, Rejane? Para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque você vai ajudar demais o nosso trabalho. Vamos para a primeira pergunta aqui, que seria essa, Rejane. Qual a relação do cocô com a saúde? Cocô? Impressionante, Odilon, como algumas pessoas ainda têm uma vergonha, tem um receio de falar sobre esse assunto. Eu não olho o meu cocô. Então, é importante que a gente, sim, olhe o nosso cocô. É importante porque ele reflete a sua saúde. De que forma? Se tu estás com o intestino preso, né, a constipação, prisão de ventre, que são as nomenclaturas que a gente utiliza como sinônimo. Se tu tens essa possibilidade, se tu estás com essa enfermidade de constipação, porque é uma doença, não é normal a gente não fazer cocô, não evacuar todos os dias, isso não é normal. Isso pode estar relacionado a uma desbiose, uma proliferação aumentada de bactérias ruins, que causam fermentação exacerbada, então aquela sensação de arroto, de fermentação, porque tu vai ficar inchado, cheio de gases. Isso é muito ruim. E aí fora que tu tens um consumo inadequado de fibra, possivelmente, frutas, vegetais, cereais, que não estão incluídos na sua refeição, e aí tu acabas tendo essa possibilidade de constipação. Mas tem outras enfermidades relacionadas também. Então a gente precisa avaliar a saúde do intestino para saber se a pessoa realmente não está consumindo fibra ou não está bebendo água e por isso está levando a uma constipação. Eu lembrei até de uma história, quando era do ensino médio, o professor perguntou assim, quem aqui faz cocô e olha? Aí levanta a mão, aí todo mundo ficou assim, aí só eu e o Ramon, eu não esqueço, eu e o Ramon, nós levantamos a mão, aí todo mundo olhou assim pra gente, vocês são vigilantes de cocô? Eu falei, não, a gente olha, e o professor, mas vocês estão certos, porque isso tem uma relação com a saúde. Isso, e aí então eu não esqueci dessa informação. Uhum. E aí eu falei da constipação, mas também tem a outra parte, né, a diarreia. A diarreia ela pode estar associada também com proliferação de bactérias ruins, mas são outros tipos de bactérias. Já o teu consumo de um alimento infectado, estafilococos, aureus em maior quantidade, aquele arroz que já estava mais azedinho, ou então um alimento que tu tenhas consumido que não estava mais dentro da validade, já tinha uma proliferação maior de bactéria e ele causa naquele momento a diarreia. Outra possibilidade da diarreia é o consumo aumentado de gordura. E a gente não digere adequadamente e aí vem aquela diarreia. Tanto que tem um remédio, o Orlistat, né? A pessoa ela tem que, quando o médico prescreve o Orlistat, ele evita que tu faças a lipase. Então, tu não tens a digestão da gordura. Ela não passa pelo processo digestivo e nem pelo processo de absorção. Então, tu vai ter que excretar. E aí a pessoa lá, eu vou emagrecer tomando Orlistat, só que ela continua comendo gordura. E se ela come e não está absorvendo nem digerindo, ele vai sair. Aí vem aquela diarreia perturbadora que a pessoa não tem, urgente, né, que a gente chama. E aí é isso, a diarreia ela pode estar associada também com cor, a gente precisa avaliar a cor dela, tem associação com alguma bactéria específica, tem associação se o teu cocô está flutuando ou não, a cor do cocô, se ele é banana, marrom ou vermelho, se tem algum pedacinho de sangue que tu percebes lá, se esse sangue está vermelho bem nítido ou se ele está um vermelho mais escuro. Também pode significar uma ferida no intestino, uma ferida no estômago, se ele estiver mais escuro. E assim a gente consegue identificar, até não é diagnóstico de câncer, mas um fator de risco que poderia ser o câncer, que é o sangue oculto, câncer de colo, né? Seria aí? Sim, o câncer do intestino ele tem sangue oculto também nas fezes, e é um fator que a gente precisa avaliar e levar depois para outros exames aprofundarem. Então são vários fatores, né? Como tu falaste aí, se ele flutua, a cor, o tipo, muita informação importante que a gente não pode negligenciar. Rejane, o que a gente poderia estar comendo para melhorar a qualidade do cocô? Bom, as fibras, né? As fibras elas estão aqui nas frutas, esse aqui é um cereal, né? Que é o milho.
E aí a gente brinca com o milho que ele não é digerido. Ele passa reto. Ele passa reto. É clássico, minha gente. A fibra, ela consumida, não é para te dar energia. Pelo contrário, é para aumentar o tamanho do teu bolo fecal. Égua, Regiane, tu quer dizer que tem que fazer um cocôzão? Não, é porque quanto maior esse bolo fecal, mais tu consegues estimular os teus esfíncteres e o movimento peristáltico para que estimule também o movimento e esse cocô ele saia, ele seja percebido e ele saia com maior facilidade. Agora, se ele estiver grande e estiver desidratado, é aquele bolão pedra, então realmente vai ter maior dificuldade de desconforto na hora de sair. Por isso que é importante a hidratação quando se consome fibra. Mas existem dois tipos de fibra, Odilon. Prioritariamente, os vegetais eles trazem uma carga de uma quantidade de fibra em detrimento à outra. Nós temos as fibras solúveis, com uma característica que elas se gelatinizam, né? Elas ficam, parecem uma gelatina. A chia é característica dela, né? Mas existem outras. Elas diminuem a absorção de glicose, então para quem tem diabetes, para quem tem problema com resistência à ação da insulina, seria interessante o consumo desse tipo de fibra. E elas diminuem também a absorção de gordura, porque elas se aderem à mucosa lá do intestino. Então é importante que a gente consuma isso para diminuir quem tem colesterol alto, triglicerídeo alto, que baixe. As fibras insolúveis, essa aqui, né, já tem aquela característica de formar o bolo fecal. Então aumenta o bolo fecal para que tu consigas não fazer aquela tripinha, porque tem gente que faz só um cocô, uma tripinha assim. Então é importante que o bolo fecal seja maior para que tu consigas aumentar o movimento peristáltico, esse trânsito gastrointestinal, que ele funcione. Agora, Regiane, eu queria que tu falasse 3 aplicações para a pessoa começar hoje para melhorar a saúde intestinal relacionada, logicamente, ao cocô. Eu falaria salada, tanto salada vegetal e salada de fruta, o consumo desses dois. Mas a salada de fruta não é aquela com leite condensado, creme de leite, né? Creme de leite. Ah, Regiane, poxa, então o que eu posso colocar? Se você pode consumir leite, não tem nenhum problema com intolerância, alergia à proteína do leite, você pode colocar, ao invés de leite condensado e creme de leite, o iogurte, para misturar lá na o natural, salada. preferencialmente, né? Preferencialmente natural, mas os pacientes até sabem, né? O natural, e se tiver com colesterol triglicerídeo mais alto, eu indico ainda o desnatado. E essa pessoa ela vai misturar na salada de frutas. Escolhe 4 frutas, enche uma xícara, uma canecona mesmo. Cadê a sua, Odilon? Aqui a caneca. Aí a caneca do Odilon, enche uma xícara dessa aí, coloca a salada de fruta e o iogurte. Pronto, isso aí já vai ajudar. Não vai fazer tanto milagre se a pessoa estiver comendo o resto do dia só porcaria. Então, a gente precisa tanto diminuir as porcarias quanto aumentar as coisas boas. E a salada? A salada durante o almoço ou jantar ou em algum sanduíche, é importante que ela esteja presente, mas muita gente torce o nariz para a coitada da salada, né? E a gente tem outras formas de consumir verduras, que não precisa ser só na salada. Pode colocar uma cenoura ralada, um milho e ervilha dentro do próprio arroz, uma abóbora, uma quiche, no feijão. Ao invés do charque da carne que coloca no bacon, né, no feijão, colocaria verdura. Isso faz com que você estimule o consumo de salada, de verdura, sem necessariamente comer a salada. Eu acho que outro ponto aí é a hidratação, né? Muito a importante. A galera esquece muito. E uma dica, Odilon, 0,35, 0,30. Bom pra gripe, bom pra tosse, Alcelora. 0,35 ml vezes o teu peso. Aí tu consegues calcular a quantidade de água que tu precisa ingerir. Então, se uma pessoa tem 100 quilos vezes 0,35, vai bater 3,5 litros de água por dia. Por dia. Tá? Não é na semana, não é no mês, pelo amor de Deus, é por dia. Uma outra dica para consumir água, porque tem gente que traz a desculpa, né? Ah, eu não vou beber água porque me dá muita vontade de fazer xixi. Não, isso aí porque deve estar consumindo errado. Bebe de pouquinho em pouquinho, que isso faz com que o seu corpo consiga utilizar essa água sem ter aquela emergência em evacuar, em excretar. Outra possibilidade é quando a gente não bebeu água o dia inteiro, aí eu pego 750 ml e taco para dentro, né? Porque, infelizmente, tem gente que é assim, lembrou de noite que tem que beber água, que não bebeu um gole d'água. Mas isso faz com que o seu corpo não consiga absorver, ele vai entender que é muita quantidade de água e ele vai excretar. Então tu vai beber e vai ter vontade de fazer xixi. Ou seja, não vai servir. Galera, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí. Eu gostaria de agradecer a nutricionista Regiane Abraim.
Sem dúvida foram dicas preciosíssimas. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Beleza, galera? Então, aquele abraço. Até a próxima videoaula. Até mais.